Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. O jeito certo, de fato, era você ter 2 etapas no 1Password e você ter um segundo aplicativo para 2 etapas do 1Password, e esse segundo aplicativo tem que ter alguma proteção também. Esse é o ponto, saca? Quando Quem que acaba? protege o protegedor, sei lá. Quem protege? Não, já tive uma ideia, gente, de startup. A gente faz uma startup que junta todos os aplicativos de gerenciamento de senha e verificação em 2 etapas. Você paga uma assinatura. É uma assinatura. Todos. O bundle de todos os bundles. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Josué de Oliveira. E eu sou a Ana Marques. A vida de um engenheiro de software da Disney foi virada de cabeça para baixo depois que ele instalou um software de IA para gerar imagens que ele encontrou lá no GitHub. O aplicativo até parecia legítimo, só que escondia um malware que roubou a senha do 1Password, abrindo caminho para o ataque. Só que é isso, se até a pessoa que usa o gerenciador de senhas não tá segura, o que a gente faz? Né? Quantas são as vulnerabilidades da nossa vida online? No episódio de hoje, a gente conta melhor essa história, então já corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts, se inscreve no seu app favorito e aguenta aí, que a gente já começa. Um problemão para quem é freela e presta serviço pro exterior é aquela estrutura de tarifas e a lentidão no prazo de processamento, né? Mas com a conta PJ da Wise Empresas, você se protege dessa dor de cabeça. Pois é, a praticidade da conta global da Wise agora está disponível para pequenos empreendedores. Com a Wise Empresas, você tem transparência nas tarifas e pagamentos internacionais em segundos na sua conta. São dezenas de moedas para você receber pagamentos internacionais e também para pagar colaboradores estrangeiros. Tudo isso na mesma conta, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e em português. E olha só, de bônus, você ainda leva um cartão de débito internacional da Visa. A Wise Empresas reúne todos esses benefícios para você receber dinheiro sem perder o seu dinheiro. Então corre lá, acessa o link na descrição deste episódio e abre agora sua conta multimoedas PJ na Wise. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 22 minutos e 5 segundos. Bora, Josué, qual que é o primeiro comentário, o primeiro livro que a gente tem pra ler hoje aí? Esse episódio rendeu, né? Acho que os maiores comentários da história do Tecnocast aí. Pois é, esses episódios foram longos e as respostas a ele também foram igualmente longas, assim. Compatíveis. Eu peguei aqui um comentário lá do Telegram, deixado pelo @Spherion, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Se for Spherion, confirma pra mim no Telegram, cara, mas eu tô achando que esse Spherion é em referência a um livro da coleção Vagalume dos anos 80 ou 70. É uma coleção de livros paradidáticos que tinha um livro chamado Spherion. Então, confirma lá pra mim se vem daí, só pra eu tirar isso da minha cabeça, porque eu li esse título e imediatamente lembrei desse livro que eu li quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Mas eu vou começar aqui lendo o comentário dele, que é bem longo, então a gente vai lendo e comentando, né? Esse episódio mexeu muito comigo, porque eu tô passando por essa necessidade de tentar orientar meus filhos de 17, 14 e 10 anos de idade em relação ao trabalho. Os 2 mais velhos já nem pensam em fazer faculdade e eu nem posso ser tão contrário a isso. Sou formado em Direito e concursado há quase 30 anos, mas não sei se isso servirá para eles. O serviço público tem a vantagem da estabilidade e segurança, porém, tem a questão da acomodação e do tédio. Isso é um ponto que passou muito pela minha cabeça todas as vezes que eu ouvi dos meus pais que eu precisava fazer concurso, que era um dos caminhos assim para ter estabilidade e tranquilidade na vida e tal. O meu pai e a minha mãe são concursados, meu pai já chegou a trabalhar como professor também, hoje ele trabalha numa outra área, minha mãe trabalha na área de saúde, ela é técnica em enfermagem, então, assim, é um caminho que para eles foi muito bom, assim, porque ajudou bastante eles a terem essa
estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, me passa isso pela cabeça também, sabe? A repetição, a falta de coisas diferentes. Acho que é algo que para algumas pessoas não soa muito bem, assim, na parte do concurso público. E ele continua aqui. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e cheguei a fazer 3 períodos do final do curso de processamento de dados. Mas logo que fui aprovado no primeiro concurso público, mirei para o direito. Há 2 anos, iniciei um curso EAD de Ciência da Computação por causa da paixão pela tecnologia e outros em Ciência de Dados e Inteligência Artificial em razão da curiosidade pelo tema. De início não era minha intenção mudar de área, mas agora com a aposentadoria se aproximando, esses cursos que eram apenas um hobby tomaram outro significado e até penso se conseguiria atuar nessas áreas de dados e IA. Por outro lado, mesmo assim não sei se esse é o caminho para os meus filhos. O mais velho demonstra aptidão para gastronomia e culinária em geral e eu tenho incentivado ele a cozinhar em casa e fazer cursos fora. Acho que é uma boa ideia. Porque assim, se você for pensar, vamos ser pragmático aqui. Ok, virtualmente o robô vai ser capaz de fazer qualquer profissão. Fato. Essa é a premissa da qual a gente está partindo para a reflexão. Mas o robô não se alimenta. Ou seja, se for num caminho de uma coisa mais criativa, de ter a sua assinatura, um seu restaurante, aquela experiência premium, pode ser um caminho bacana que talvez demore mais para um robô replicar ali, saca? Ou, quem sabe, ele pode fazer as criações, que aí, de fato, ele precisa provar e ter o gosto dele para fazer a criação, né? E ter os robôs executando os pratos no futuro, por exemplo, né? Enquanto ele é só o dono do restaurante, enfim. Mas é um caminho. Queria só dizer que é interessante isso, do Spherion. Eu tô com esse nome na cabeça agora, cara. Esse incentivo que ele tá dando, né, tipo, pro filho explorar essa coisa da gastronomia e tal, não é algo que rolaria muito na minha geração, quando era menor, assim, tipo, pai, mãe, quero cozinhar, assim, tipo, não costumaria ser uma das coisas, das profissões que seriam muito incentivados. Então, parabéns, cara, por dar esse incentivo pros filhos. Tempos diferentes, né? Pois é. Ele continua aqui. Já o filho do meio, demonstra interesse por empreendedorismo e diz ter vontade de trabalhar no home office como eu. Porém, eu ainda acredito que ele deveria fazer ensino médio técnico na área de TI, pois penso que isso lhe dará uma visão ampla e abrirá portas e novos horizontes. De passagem, a gente comentou essa coisa de ainda ser importante ou interessante manjar de código ou TI, porque em alguma medida esses trabalhos talvez ainda sejam necessários, talvez com um nível de aprofundamento menor, mas a gente também bater um pouco nessa tecla que, assim, essa é uma área com certa facilidade de ser replicada, né? Como a gente já tá vendo começando a acontecer, né? Área de TI, você diz, né? Isso. Mas eu acho que esse lado do demonstra interesse por empreendedorismo, aí eu sou suspeito pra falar, né? Eu acho que isso é o principal do perfil que eu cultivaria. Porque, por experiência própria, até eu vejo que o perfil empreendedor é muito mais um perfil de resolução de problemas, né? Então é meio que um perfil de habilidades gerais, assim. Você não fica preso a uma especialização em uma área que depende de procurar emprego. Então, se o futuro é incerto e você precisa se virar, aprender a empreender, eu acho que é uma das principais habilidades, assim. Aprender gestão financeira, principalmente, né? Sim. Mas aprender resolução de problemas, lidar com conflito, enfim, é o essencial para você se virar em qualquer área, assim. E aí o Spherion continua. Apenas o mais novo demonstra interesse por tecnologias e TI em geral. Aos 10 anos, ele já foi capaz de fazer um upgrade dos SSDs do meu PC e do notebook do irmão dele, apenas assistindo tutoriais no YouTube. Cara, isso é raro, mano. Né? A gente tava falando que a geração Z... A gente fez um episódio questionando isso, né? Se a geração Z tava lidando pior com computadores do que nós, cara, o filho aí do Spherion, o mais novinho, cara, nem é Gen Z, eu acho que ele já é a geração seguinte, posso estar enganado, que certamente não vai cair nessa categoria. Mas você vê como é diferente também, né? Na minha época de técnico de informática, 2003, 2004, eu não tinha acesso a isso, não tinha YouTube, saca? Então as coisas pareciam muito mais complexas mesmo, porque, sei lá, eu participava do fórum do Guia do Hardware e a galera ficava trocando lá, falei isso algumas vezes já, né? Mas qual que é o modelo da BIOS, qual que é o modelo do chipset da placa-mãe, pra saber o que significavam os bips que o computador tava dando. Caraca. Saca? Então, hoje em dia, YouTube. Você entra ali e você vê a parada, né? Esse aqui? Não. Então é muito mais fácil. Vai ter alguém... A gente já brincou isso em outro episódio também, né? Vai ter alguém que fez um vídeo super mal filmado, com áudio péssimo, mas que resolve o teu problema. Te dá as informações que você precisa. Ali.
Especificamente sobre o fim do trabalho, acredito que isso ainda esteja um pouco distante, porém exigirá necessariamente uma mudança de modelo econômico e modo de produção. Acredito que iremos para um modelo social-democrata com renda universal, com desindustrialização e padronização de produtos, com redução da variedade de itens disponíveis. Eu concordo, mas não entendi essa parte. Por que desindustrialização e padronização? Padronização já é um fruto da industrialização, né? Me parece mais industrialização. Talvez produção, enfim, mais local, porque tem um robô e o custo é baixo, mas ainda assim você depende da matéria-prima, etc, né? Enfim, não sei, não entendi direito. Se quiser detalhar mais isso pra gente, Sferion, aí a gente lê no próximo episódio. E a última parte aqui do comentário dele, eu não tô lendo tudo porque realmente era bem grande, então entrem lá no grupo da Caixa Postal do Telegram pra conferir esse e outros comentários. Mas ele destaca uma coisa aqui que eu tinha até comentado com o Mobilon, tipo, fora do ar, assim, quando a gente tava discutindo a pauta, que foi o seguinte: também acredito numa mudança no estilo de urbanização com uma migração rural, com as pessoas se voltando pro interior, já que não haverá mais necessidade de morar nos grandes centros, pois não haverá necessidade de trabalhar, ou pelo menos a maioria dos trabalhos que não exigem, por essência, contato humano presencial, vai migrar para o online. Eu tinha comentado isso com você, né, Mobs, quando a gente estava explorando possíveis caminhos para a conversa, e eu cheguei a especular se nesse mundo em que há menos necessidade de trabalhos humanos, de trabalhos intelectuais principalmente, não só, mas principalmente, as pessoas acabam indo para grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, porque é ali que se concentram esses trabalhos. Então, se esses trabalhos estiverem indo cada vez mais para as mãos de IAs, a presença de pessoas nesses centros urbanos, talvez que tenham vindo do interior, por exemplo, para se estabelecer ali, ou de cidades menores, passa a fazer menos sentido. Então, talvez essas pessoas acabem retornando para suas cidades do interior e tal, e isso possa ter impactos... Ou migrando mesmo, né? Ou migrando mesmo. Isso possa ter impactos isso possa ter impacto na economia dessas cidades e tal. Isso me parece bastante racional de se pensar, pelo menos numa das etapas, das muitas etapas desse processo, assim. A vida na cidade grande, como muito da nossa vida, como a gente falou nesses 2 episódios, está centralizada ali no trabalho. Então, se o trabalho deixa de ser um elemento essencial para a vida das pessoas, cara, isso mexe também na dinâmica urbana. Acho que fatalmente vai haver mudanças significativas nesse quesito, e acho legal que a gente tenha mais a possibilidade de vir pro interior. Eu tô morando no interior agora, já tem mais de um ano, recomendo fortemente. Olha, da minha janela tem árvores, brother, eu vejo uma serra, tá ligado? Então, uma cidade pequena é muito legal, assim. Sim, e eu ia falar também que no interior, o que eu vejo às vezes é a falta de talentos. Porque, por exemplo, um exemplo bem básico aqui, né? Eu fui jantar no Outback outro dia. Tem um Outback aqui na cidade vizinha, Santa Bárbara, que tem um shopping ali. E, cara, nem parece que eu tô no Outback, assim, quase, porque o atendimento não é o mesmo padrão do Outback, pra quem já foi, né? Em Campinas, que seja, que é a cidade aqui do lado, só que tem mais de 1 milhão de habitantes, né? O atendimento não era a mesma qualidade, até, assim, limpeza do ambiente... Pode ser uma coisa específica da franquia? Pode. Mas me levantou esse raciocínio sobre as dificuldades de empreender no interior. Porque realmente, quem tá no papel da gerência, você tem o desafio. A pessoa não nasce com o jeito Outback. Não é público isso aqui, né? Mas... Nosso cupom aqui na descrição. Se quiser saber como é que é o jeito Outback, Tecnoblog. Paga pra gente, Outback. O gerente que tem esse papel de treinar o funcionário e garantir que a experiência da franquia seja a mesma de todas as outras franquias, né? Mas aí você imagina, se você tá em São Paulo, por exemplo, e abre uma vaga, você vai catar gente que já trabalhou no Applebee's, que já trabalhou no Américas, sei lá, em outros restaurantes desse nível do Outback. Sim. E a pessoa meio que já tem ali no sistema dela como é que funciona o atendimento e tudo mais, né? O padrão de qualidade básico. Aqui no interior não, você vai ter que pegar às vezes uma pessoa crua que trabalhou, sei lá, na quentinha do seu João ali na esquina e tem que transformar ela no nível de atendimento que se espera, né? De sofisticação, entre aspas, e nem é um lugar super sofisticado, mas assim, é um lugar mais caro, né? De um Outback. Então extrapola isso pra tudo, pra todos os empreendimentos, pra todas as experiências que você tem no interior. E realmente existe essa escassez de mão de obra. Já existe, enfim, na capital, né? Mas no interior é mais difícil ainda. Então, com essa migração, eu tava pensando que você vai ter também o talento se espalhar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, aí muda tudo esse jogo, né? A gente já nem sabe se vai precisar nesse nível. Talvez no primeiro momento, né? Mas a ideia do episódio foi argumentar o longuíssimo prazo aí
tudo que vai acontecer no futuro. Mas, enfim, concordo também com esse ponto que ele trouxe da migração. Seguindo aqui, Rodrigo Barros, que é filósofo, cientista político, professor universitário da URCA, no Ceará, mandou um comentário no nosso Telegram, olha aí, vamos lá. As modificações provenientes da IA são realmente incalculáveis e talvez sejam realmente mais revolucionárias do que quaisquer outras revoluções tecnológicas que tivemos nos últimos séculos. Mas eu penso que existem alguns elementos que devemos tomar cuidado nesses exercícios de futurologia. Já sabemos que muitos desses exercícios de futurologia erram porque o número de variáveis é incalculável. Sim, a gente está, assim, tentando olhar para o longuíssimo prazo, como o Mobilon falou, imaginando um certo caminho em que essas tecnologias se desenvolvem, digamos assim, para o máximo que elas poderiam se desenvolver. Obviamente que tem muita coisa que a gente não consegue colocar nessa equação, faz parte da brincadeira, vamos colocar assim. Eu acho que a brincadeira é imaginar o mundo com o que tecnicamente será possível. Isso. Não que culturalmente aquilo vai permitir... A cultura vai se permitir que aquilo se realize. Mas tecnicamente, um outro mundo é possível. Logo, o que isso muda na organização que a gente tem hoje de sociedade? Isso. Acho que esse é o ponto. E aí ele continua aqui. Segundo ponto. Costumamos exacerbar o futuro para uma distopia total, IA caçando seres humanos, ou uma utopia total, mundo de Star Trek com comunismo de luxo totalmente automatizado. E se talvez optássemos pelo caminho do meio? Tentando, em vão, levar elementos presentes dos dias de hoje. Basta pensarmos que no passado imaginávamos que robôs iriam fazer o trabalho braçal enquanto nós teríamos tempo livre para música e pintura. O que é o oposto, continuamos com muito trabalho braçal e muito do trabalho imaterial intelectual se vê ameaçado pelas IAs. Isso é um ponto interessante, assim, porque de fato não é necessariamente que o desenvolvimento da tecnologia tenha levado as coisas para um lugar inesperado para quem estava envolvido nesse desenvolvimento. Talvez, sei lá, 30 anos atrás, um cara que estava começando a mexer com esses domínios de estudo que na época talvez fossem muito incipientes, machine learning, ou mesmo IA propriamente dito, já conseguisse imaginar que o caminho seria mais ou menos por aí. O lance é que o imaginário da gente não era esse. O imaginário da gente era robô, tomando esses trabalhos com braçais e tal, e a gente tendo tempo para relaxar. A gente não tinha imaginado, de novo, por conta do nosso imaginário, que o primeiro ataque, digamos assim, seria para o trabalho imaterial, trabalho intelectual e tal. Isso realmente, parando para pensar, foi um equívoco que eu acho que a gente cometeu. Digo assim, a gente como consumidor de tecnologia, a gente como pessoas que observam o cenário das coisas que estão saindo e tal. A gente não imaginava que seria assim, esse é o ponto. Então, ok, tem um blind spot aí que pode se repetir no futuro. Acho que esse que é o ponto do Rodrigo. Né? Mas eu acho que é diferente. E é esse o ponto principal da conversa. Por quê? Primeiro, a gente não pode analisar o futuro com os olhos do passado. Não é uma coisa que dá pra você olhar o que aconteceu e o que vai acontecer. Por conta do fator da evolução exponencial. Então, assim, primeiro ponto. Por que robô não substituiu o trabalho braçal? Porque o robô, ele não é um robô inteligente, com consciência ou com uma IA geral. Ele é simplesmente uma ferramenta, ele é uma máquina. E que faz coisas específicas, tipo apertar parafuso numa fábrica, encaixar a porta de um carro. E tem coisas que são tão minuciosas, tipo montar um iPhone, que um robô às vezes não consegue, precisa de um ser humano. Então ainda não chegamos nesse ponto. Mas, quando a gente tiver robôs humanoides equipados com super inteligência, é aí que tá o ponto. Ele vai ser capaz de fazer coisas que os humanos fazem, porque ele tem um formato genérico, certo? Que é o que eu venho falando em alguns episódios. Óbvio que máquinas de precisão ainda vão ser úteis, robôs de precisão, mas robôs humanoides são robôs num formato genérico, tipo um ser humano. Então ele vai ser capaz de fazer tudo que a gente faz. Sem dormir, produção de iPhone 24 horas por dia, sem comer, sem ir no banheiro, muito mais rápido, com muito mais precisão, entende? Então não dá pra comparar uma coisa com a outra, porque a gente tá comparando ferramenta com o surgimento de uma nova entidade. Esse é o ponto. E aí a questão também que eu falei de evolução exponencial aí tá mais ligado ao tempo, né? Aquela analogia que eu já trouxe algumas vezes de você pegar uma pessoa do ano 1500, levar pro ano 1750, nossa, como o mundo mudou. E você pegar uma pessoa do ano 1750 e levar pro ano 2000, a mudança é
5, 10, 20 vezes mais drástica, sei lá quantas, 100 vezes mais drástica, né? Porque existe um nível exponencial de evolução. Esse nível já existe, sempre vai ser exponencial, porque as máquinas, as técnicas, os estudos, eles dão origem a coisas mais e mais avançadas, mas a IA, ela acelera isso no nível que a gente nem sabe ainda qual que vai ser a velocidade, não dá pra prever, porque, cara, já tem notícia saindo, a IA descobriu uma proteína nova que demoraria 500, vi essa semana, demoraria, sei lá, 500 milhões de anos pra fazer uma proteína nova biologicamente. A IA simulou e descobriu essa proteína nova, saca? E eles vão disponibilizar essa IA que foi treinada especificamente pra isso, pros cientistas, pra trabalhar na área de biologia, e é útil pra várias coisas, desde remédio até, enfim. Entendeu? Então, assim, é um nível cabuloso, é uma parada que a gente não consegue compreender. E eu mesmo falando aqui, a única coisa que eu consigo compreender é que é incompreensível, saca? É muito diferente de tudo que já aconteceu. Não é o surgimento da máquina a vapor que tá acontecendo, saca? É uma entidade, cara. É um ser, enfim. É isso, tudo que a gente falou no episódio. Né? Se pegar o Mobilon de agora e transportar ele algumas décadas no futuro, talvez ele não consiga manter os olhos abertos. Pode ser. Seja dado como louco, tá ligado? É isso, pode ser. Então, assim, acho que o ponto principal é, culturalmente, o que a gente vai fazer, o que a gente vai aceitar. Talvez, culturalmente, os humanos não comprem hambúrguer que é feito por robô, né? Talvez os humanos simplesmente não atendam a essa oferta, saca? E aí, se não tiver demanda, as hamburguerias não vão usar chapeiros robôs. Eu não tô dizendo por uma questão filosófica ou de orgulho, tipo, não queremos máquinas fazendo nossa comida. Sei lá, o humano, sei lá, tem nojo, saca? Pô, eu não quero uma máquina fazendo minha comida. E não vai numa hamburgueria que tenha robôs fazendo. Então o próprio mercado se regula aí, entende? E aí ainda vai ter necessidade de chapeiros humanos. E aí alguém lá na frente fala assim, tá vendo? Vocês eram tudo louco, vocês falando que não ia ter mais nem chapeiro. Olha, ainda tem chapeiro. Então, culturalmente, a gente não tem como prever o que os humanos vão gostar, o que eles vão dar dinheiro para no sistema capitalista, pelo menos, né? Que é o que mantém as coisas funcionando. Então, as empresas vão se adaptar a essa demanda também. Mas, tecnicamente, não significa que não será possível, né? Agora, se vão usar ou não, aí depende do que vai ser aceito culturalmente. Então, é isso. Você já entendeu que você deve fazer um curso de chapeiro, se matricule rapidamente, procure o mais próximo da sua casa. Será que tem online? Pesquisar. Curso de chapeiro online. EAD. EAD de culinária ali, ó, do Spherion, que ele falou. Pode ser um bom caminho. Bora pra pauta? Vamos nessa. Esses dias uma história sobre segurança deixou a gente bastante intrigado aqui no Tecnocast. Teve um cara chamado Matthew Van Andel que foi responsável por deixar vazar 1.1 terabyte de dados internos da Disney, o que incluía informações financeiras, números de passaporte de funcionários e dados de clientes. Só que não foi só isso, ele também se ferrou nessa história, ele teve sua vida exposta e no final ainda foi demitido do seu cargo na empresa. Tudo começou porque ele baixou uma ferramenta de IA lá do GitHub, algo aparentemente inofensivo, para gerar imagens no computador do trabalho. A ferramenta era legítima, de certa forma, ela fazia o trabalho que ela se propunha ali, só que ela tinha também um presentinho embutido, que era um malware camuflado ali, que começou a capturar todos os dados da máquina dele. Esse malware instalou um keylogger e capturou nada menos do que a senha do seu 1Password, que, para quem não conhece, é um famoso aplicativo de gerenciador de senhas. Com essa informação em mãos, o hacker teve acesso basicamente a toda a vida pessoal e profissional do Van Andel. Pois é, esse pesadelo do cara começou 5 meses após a instalação dessa ferramenta, né, de criação de imagens por IA. Um belo dia ele recebeu uma mensagem no Discord, isso era no mês de julho, uma mensagem desconhecida. Ele tinha instalado o aplicativo em fevereiro. O cara começou a falar com ele de um modo que deixava claro que ele tinha lido mensagens do Slack, que ele utilizava ali na Disney, né? Para falar com os colegas de trabalho e tal. Essas ferramentas de organização de empresa. Então, tipo, ali já ficou claro que ele sabia bastante, sabia muito mais do que poderia saber, então só poderia ser resultado de um hacking mesmo, né? O famoso hacker aqui, né? Hacker aqui. Daí pra pior. Foi meio que isso. O cara, ele foi realmente vítima do hacker aqui e foi bem sério. Então, basicamente, durante esse tempo, né,
em que a ferramenta ficou instalada na máquina do Matthew Van Andel, o cara foi coletando todas as senhas a partir do OnePassword, né? Então, além das senhas, pegou cookies de sessão ativos, e aí incluía coisas do Slack, da Disney, né? E espiou também a navegação do cara, enfim, conseguiu pegar também acesso a contas dos filhos dele em jogos, enfim, foi realmente um acesso completo a toda a vida do cara. O hacker chegou a mandar e-mail pra ele e tal, chegou a escrever algo do tipo, ó, responda, faça o que nós queremos ou você vai parar na internet. Né? E foi o que acabou acontecendo. Toda a vida do cara foi exposta de uma maneira bem terrível, assim. A gente usou a palavra pesadelo, não é por acaso você ter toda a sua intimidade, não só coisas de trabalho, né? Que é um ponto que a gente vai conversar, mas vida pessoal, a vida dos filhos foi afetada. Então, realmente é um pesadelo e começou por conta do download desse aplicativo de IA e depois o acesso que o cara conseguiu ao OnePassword dele, ao gerenciador de senhas. E assusta porque, assim, teoricamente ele estava tomando cuidado, né? Ele tinha um app gerenciador de senhas, nesse app ele usava autenticação de 2 etapas nos e-mails dele, nas contas mais importantes. Então era um cara, assim, tipo a gente aqui, entende de tecnologia, tá seguro de certa forma. Ele era engenheiro de software. Pois é, melhor que a gente, teoricamente, né? Entende mais. Mas a autenticação de 2 etapas, inclusive, que ele usava nos e-mails, era autenticação pelo app. Não era aquela por SMS, que a gente já sabe que é muito fácil de quebrar ali. Só que tinha uma vulnerabilidade nessa configuração toda, que ele não tinha autenticação de 2 etapas no aplicativo de autenticação de 2 etapas, basicamente. Ou seja, não adianta nada você ter as contas todas seguras, com uma senha super segura, de 16 dígitos e caracteres especiais, autenticação de 2 etapas, né? Só que aí você coloca tudo isso numa caixinha ali e deixa o portão que dá acesso a tudo isso fechado só pela maçaneta, basicamente. Não tinha nenhuma segurança adicional ali, então quem abre aquela porta tem acesso a tudo de mão beijada, né? Tá tudo centralizado ali. O que expõe, assim, um risco de segurança que eu acho que muita gente tá tendo nesse momento, né? Muita gente tá exposta a esse tipo de ataque nesse momento. Mas aí o OnePassword, quando quando o hacker tentava visualizar uma senha nova, não pedia, só precisava digitar a chave mestre e acabou, era isso? Sim. Uma vez que ele logou no OnePassword do cara, ele, por exemplo, pode logar pela web, alguma coisa assim. E eu sei que tem esse lance da chave mestre, mas como era um keylogger e como ele estava durante 5 meses monitorando tudo que o cara estava fazendo, então dá para assumir que ele conseguiu ter acesso a isso também, se for a questão da chave mestra, né? E é isso, você acessou o cofre, dentro do cofre tem a senha para tudo, a autenticação de 2 etapas para tudo, e aí pronto. Você faz o que você quiser com a vida do cara. Você sabe, inclusive, onde ele tem conta, né? Porque esse aí seria a primeira etapa de segurança. Saber se a pessoa tem conta em algum lugar. E faltou um elemento de biometria, né? Porque às vezes você não precisa nem lembrar a senha, mas se você tiver a biometria cadastrada, quem tá na outra ponta monitorando já não conseguiria saber. Por mais que digite a senha mestra, mais uma camada de biometria, né? Que no fim das contas acaba sendo autenticação em 2 etapas também. Mas eu acho que não resolveria, tá? Porque tanto o passkey quanto biometria, eles são para facilitar o acesso, mas você ainda consegue logar sem ter a biometria, sem ter o passkey. Então, se o cara tem a senha, no caso do OnePassword, que era só a senha, ele loga, acabou. Entendeu? No final das contas é isso, ele loga. E só pra diferenciar, né, tipo, a gente tá falando de gerenciador de senhas do OnePassword, mas no caso do OnePassword, ele também tem ali a parte de verificação em 2 etapas. Nem todos os gerenciadores de senha têm essa outra funcionalidade junto. No caso do OnePassword, ele tem. Basicamente, o que deveria acontecer você tem ali o OnePassword, que é super robusto, que é um programa de fato seguro. Ele é o gerenciador de senhas e é também um aplicativo que fornece verificação em 2 etapas. Você tem que ter algum outro aplicativo de gerenciamento de senhas com verificação em 2 etapas ou só um aplicativo de verificação em 2 etapas para proteger o seu primeiro aplicativo de gerenciamento de senhas e verificação em 2 etapas. Eu perdi o ar falando isso. Não, isso não termina, se você parar para pensar. Porque você também precisa proteger o segundo aplicativo, e o terceiro aplicativo, e o quarto aplicativo. Se quiser ficar nessa, dá pra ficar para sempre. Eternamente.
Se tipo ele assim, tivesse anotado no caderninho, não tinha esse problema, porque o hacker não ia conseguir ver. Porque, assim, o One Password, ele tem a questão da comodidade. Por ele ter isso de... Você pode armazenar ali a verificação de 2 etapas, né? O segundo fator. No One Password, para facilitar, para você não ter que, enfim, ter isso separado em um aplicativo ou em um método, no SMS, no telefone, enfim, seja o que for, no WhatsApp... Enfim, para você não ter esse segundo em outro lugar, você tem ali. Então, ele é uma comodidade que né, ele oferece e, ao mesmo tempo, isso é um risco de algo que deveria ser muito seguro. Aí a gente tá falando de formas de dificultar o acesso, mas acho que a conversa toda gira em torno disso. A gente pode criar várias camadas para dificultar, mas a vulnerabilidade continua lá. Se ele estivesse utilizando o Alt para autenticação de 2 etapas, o keylogger vai ver que ele tá usando o Alt e vai pegar a senha do OnePassword e do Alt. Ele junta A com B e pronto, ele tem acesso da mesma forma. A autenticação de 2 etapas é uma chave que fica trocando, então também não é algo que você consegue armazenar num caderninho. Mesmo que se fosse algo que dava para armazenar no caderninho, você anotou no caderninho, próxima vez que você logar no sistema, o keylogger pegou a sua senha de autenticação de 2 etapas, se fosse possível, né? E pronto, como é uma coisa estática, o keylogger teve acesso e é mais fácil ainda porque ela não expira, né? Então, assim... Não acaba depois que usa a primeira vez? Por isso que o OnePassword manda 20 combinações, né? 10 ou 20. Aí não é de 2 etapas, né? Aí são os códigos de recuperação de conta. Ah, tá. Que daí você também não pode ficar usando porque, sim, ele expira e aí você perde o acesso à conta se você não tiver mais como entrar. Então, assim, o jeito certo de fato era você ter um aplicativo, você ter 2 etapas no OnePassword e você ter um segundo aplicativo para 2 etapas do OnePassword e esse segundo aplicativo tem que ter alguma proteção também. Esse é o ponto, saca? Quando Quem que acaba? protege o protegedor, sei lá. Quem protege? Não, já tive uma ideia, gente, de startup. A gente faz uma startup que junta todos os aplicativos de gerenciamento de senha e verificação em 2 etapas. Você paga uma assinatura. Uma assinatura. Reúne todos. O bundle de todos os bundles. Agora, nessa história toda, o que chama a minha atenção é que o cara teve a vida inteira devassada e o hacker conseguiu acessar várias coisas. Essas várias coisas, nenhuma delas tinha sistema interno para também detectar fraude e deixar ele do lado de fora. Porque assim, eu quando tô, sei lá, viajando, seja a passeio ou em alguma cobertura fora, primeira coisa que chega no meu e-mail, mensagem da Microsoft falando, olha, encontramos um negócio de localização, você não tá na sua localização, eles pentelham. Tem alguém se passando por você em Redmond, na site da Microsoft. Que perigo, né, pra eles. E assim, acontece com uma certa frequência. De vez em quando eu fico trancado pro lado de fora de alguma coisa por causa desses sistemas, assim. Aí ele vem me encher o saco no Slack. Porra, não tô conseguindo postar porque não tá deixando eu logar. Não, meu OnePassword, várias vezes eu já precisei resetar. Quando troca de computador também, enfim. Agora eu acho que eu aprendi como faz. Mas não teve nenhum aviso por e-mail, nenhuma notificação. Eu acho que é o Instagram que manda notificação também no aplicativo. Ele manda assim, em todos os lugares, é um inferno, né? O Instagram, ele grita pra você. Nada. E ninguém percebeu nada, né? Isso é muito louco. Nesse caso, a gente assume que ele deve ter ignorado, né? Achou que era golpe, mandou pro spam, os e-mails de aviso. Mas ele não assim, é um profissional de TI? Ele, por excelência, deveria Talvez saber. por isso. Por ele achar que estava tão protegido que não tinha feito nada de errado, ele nem deu bola. Pode ser. Eu acho que tem muito desse componente mesmo do... Primeiro, né? Tem esse ponto. O cara baixou uma ferramenta para gerar imagem por IA do GitHub, que, né, por tudo que nós sabemos, é seguro. Embora possa haver coisas inseguras lá dentro. É aquela coisa, você nunca vai achar que você está sendo vítima de um golpe, que tem um trojan na sua máquina, e enquanto isso o negócio está lá coletando suas informações. Agora, eu não sei também se simplesmente, sei lá, o cara que entrou na máquina dele, o hacker, teve acesso ao OnePassword. Entrou ali, pegou a senha, por exemplo, do Slack dele, entrou no Slack, quando foi para verificação em 2 etapas, ele só pegou o código que estava ali no OnePassword e usou. Parece
ok. E aí, não sei, talvez ele tenha encarado aquilo como um engano, tipo, putz, eu tô usando aqui agora, como assim? Tipo, por não imaginar que tem alguma coisa na máquina dele usando a senha dele, talvez ele tenha completamente ignorado, porque deve ser um engano, deve ser um erro isso aqui. Eu já recebi várias vezes e-mail de... alguém tá tentando logar na sua conta. Já recebi e-mails assim que eram golpe, inclusive. Então, de eu olhar e falar assim, vem do e-mail errado, sabe? Não vem do @Instagram, vem do conta Instagram, por exemplo. Uhum. Então, tem golpes também desse tipo, que eu não sei exatamente qual que é o esquema ali. Então, é fácil de assumir isso, que por algum motivo o cara olhou e não deu bola, ou se ele viu, né? Às vezes ele nem viu também, foi pro spam, sei lá o que aconteceu ali. Mas, de fato, assim, se chegou nessa etapa, é porque a pessoa já teve acesso, né? O caso que o Taz relata, que às vezes ele não consegue logar, não é sempre, né? O Taz mesmo disse, não é sempre, já teve vezes, mas não é sempre. É porque é uma coisa mais extrema também, porque ele mora no Brasil, no Rio de Janeiro, e aí de repente o Google vê que ele tá em Cupertino, saca? Aí, pô, peraí. Como assim, né? Tá em outro país, assim, tentando logar. E no caso do cara, as investigações mostraram que o hacker, apesar de falar que ele era russo, provavelmente era só um americano ali, tentando se passar de hacker russo, né? Então, às vezes, por estar no mesmo país também, não acionou os sistemas mais críticos de bloqueio de conta, só disparou um e-mail, uma notificação, o cara ignorou, e é isso. E uma vez que o cara já tava logado, ele já podia copiar tudo ali, faz a rapa e sai fora, né? Não precisa de tanto tempo assim. Se fosse no Brasil, ele poderia acessar tudo, menos o Mercado Livre. Vocês já tentaram fazer login no Mercado Livre com o computador? Login Sim, normal. com a cara. impossível. Não, o meu reconhece direitinho minha biometria. Aproxima, aí você vai botar o carão assim, depois tira. Só tem um nariz na câmera. Só tem assim, nariz. Tão perto que você fica. Nossa, é terrível. É. Uma vez eu perguntei pra diretora do Mercado Livre por que era tão mais difícil fazer login no Mercado Livre do que na Amazon. E a resposta dela foi, vai ver, a Amazon assume mais risco de segurança do que o Mercado Livre. Com E eles certeza. que pagam depois, né? Talvez não seja um problema pra Amazon, não sei. Mas vamos jogar todo mundo na fogueira aqui. Vocês usam autenticação de 2 etapas no OnePassword? Sim. Eu fui orientado pelo meu advogado no Não uso. Tá vendo? Não uso. Uso desde sempre. Não uso mesmo. Eu não uso, mas as minhas coisas estão divididas. Tem coisas que estão no OnePassword, tem coisas que estão no Alt. Então já vão roubar tudo do Tecnoblog, mas não vão roubar as minhas contas bancárias, olha aí. O meu A tem gente, coisa... a gente fecha as portas, mas tá tudo bem. Nada demais. O meu tem coisa no OnePassword e coisa na minha cabeça. Então... Tá tudo dividido também. Eu só uso o OnePassword pro TB, realmente, assim. E não tenho a verificação nele, mas a minha senha é bem cabeluda, bem tensa. A minha é uma só? A senha do OnePassword. Mas aí as outras são senhas complicadas. As outras são... Mas não adianta nada, gente. Pode ser um livro a sua senha. O Keylogger captura o livro inteiro. Não adianta nada, entendeu? Assim, eu não tô dando bronca porque eu também não estava com a autenticação de 2 etapas ativada no OnePassword. Começa por aí. O Josué é o único que ganhou estrelinha aqui na conversa. Porque... Josué deve ter visto na hora da pauta e falado que tinha e não tinha nada. Pior que fui eu que vi essa pauta antes e mandei pra ele. Ele falou, você tem? Eu falei, tenho, cara, aqui, mostrei o Eu tô áudio achando pra que ele. teve um combinado aí. Eu tô achando hein? também. Ó, cadê o VAR? Quero ver se tinha. Quando que foi instalado esse Eu quero gerenciador dizer aí? que isso é uma grande evolução em se tratando de mim, porque eu me lembro num programa em 2023 sobre Passkeys, em que eu fui fortemente julgado, inclusive por pessoas que estão presentes aqui, Coffee Mobilon, Coffee Tais, porque eu disse que ainda tinha senha anotada em caderninho. Eu eliminei isso da minha vida, não tem mais, e vejam só, triunfei sobre o dono da empresa que não tinha a verificação no negócio. Mas aí a gente percebe que você estava certo o tempo inteiro diante dos posts. De ter no agora. caderninho. Não tava. Se tiver o Keylogger, não faz O diferença. Keylogger pegou, não muda nada. Por isso que era legal aquele filme do Riquinho, que quando eles vão abrir o cofre, o pai e a mãe precisam cantar uma música. Lembra disso? Era tipo o Monte Rushmore, eles cantam, e aí quando abre o cofre, é um monte de quinquilharia que pra eles eram os bens mais valiosos.
maravilhosos. Sim, caraca, cara, você lembrou, você foi no final do filme do Riquinho agora. Foi Spoiler longe, filme do foi Riquinho, gente. Mas é isso mesmo. Mas isso dá uma ideia. Os métodos de verificação em 2 etapas têm que evoluir, então tem que ser tipo um desafio, assim. Faz um freestyle agora com o seguinte tema, aí você consegue entrar. Tem que ser uma coisa muito ridícula toda vez. Canta uma música, planta bananeira. Então, assim, eu não tinha autenticação de 2 etapas. Eu até já tinha zoado, acho que o Lemucas uma vez, porque ele postou... A gente começou a conversar sobre isso no Tecnochat anos atrás. E aí, gente, vocês já ativaram e tal. E o Everton, acho que tinha YubiKey. Ah, é. Pra autenticação de 2 etapas do OnePassword. Eu falei, pô, aí é bacana... Tô interessado e deixei isso na gaveta pra procurar um dia. Só que a YubiKey eu teria que usar só no computador. Pelo celular não tem como, né? Então acho que por isso eu fui deixando. Em algum momento eu vejo isso. Esse é o risco, né? Em algum momento eu vejo até o dia que já era tarde demais. Porque eu não queria entrar nesse Inception de ter um aplicativo pra outro aplicativo, pra outro aplicativo, pra outro aplicativo, onde termina, né? Mas aí, agora, como a Apple lançou o aplicativo de senhas no Mac, eu fui lá e configurei a autenticação de 2 etapas, deixando a senha do OnePassword no aplicativo do Mac. Porque daí não tem uma senha nele, tem só biometria, saca? Então, aí, só se o cara cortar meu dedo ou minha cabeça, aí ele consegue, né, desbloquear o aplicativo. Ou ele tem que ter a autenticação de 2 etapas da Apple, mas ainda assim acho que não dá, porque o aplicativo tá dentro do sistema e ele não pede a senha, a autenticação de 2 etapas. Enfim, acho que é só biometria mesmo. Então simplificou, porque aí tá nativo no sistema e o nativo do sistema abre o portão ali do aplicativo de senhas mesmo. Isso do dongle, da YubiKey, eu lembro de uma divulgação que o Google fez aqui no Brasil, que ele também mandou uma chavinha física para jornalistas. O Google tem um módulo lá de proteção que é mais sofisticado. E na época eu tentei, eu cogitei na realidade usar, mas abandonei a ideia porque, assim, primeiro, o funcionamento fica muito restrito. E além disso, em virtude do meu trabalho, acaba passando muito equipamento pela minha mão. E aí, se não tiver um mínimo de conveniência, nossa, cada 15 dias precisa praticamente não reinstalar tudo, mas reconfigurar tudo. E aí acaba sendo inviável. Mas eu cogitei usar esse negócio. Só que também tinha esse empecilho de ser no computador. Precisaria ter sei lá, que rode hoje em dia com NFC. Nem sei se existe, mas alguma coisa que tenha NFC, que seja contactless. Porque aí já ajudaria. Agora, conversando com o pessoal que atua na área de cybercrimes, o que 99% dizem é que ataque cibernético você pode colocar quantas barreiras forem, mas se uma porta estiver aberta, sim. Uma porta é o suficiente. E no caso dele, pelo que eu entendi da história, afetou a vida dele e afetou, num certo sentido, a Disney. Mas o hacker não conseguiu invadir a rede da Disney, né? Se tivesse invadido, imagina o tamanho colossal do estrago. Poderia ser muito pior. Pelo que eu entendi, ficou restrito a ele e ao tanto que ele tinha de acesso às coisas da Disney. Tanto que muita coisa do Slack dele foi explorada. Mas não conseguiram ficar pulando de máquina em máquina ou de sistema em sistema. Nem subindo por hierarquia. Você disse se espalhar na rede interna da Disney. Isso. Aí acho que não... Talvez nem fosse o foco do malware, né? Talvez se o cara soubesse que ele ia cair numa rede da Disney, ele teria preparado isso caprichado mais. Né? Poderia ter baixado o Lilo e Stitch liberado na pirataria. Poderia ter feito... Tanto poderia ter mostrado como funcionam os interiores e o subsolo dos parques. Mas não vamos dar ideia pra maluco, né? Essa coisa do aplicativo de IA que tava com malware, quando a gente estava conversando sobre a pauta, quando o Mobilon trouxe, o que ele ficou de olho aberto, regalado, foi o lance de ser o gerenciador de senhas, o foco da brecha. Pra mim, foi o fato do malware estar no GitHub. Porque, cara, o GitHub a gente sabe que é confiável. Milhões de pessoas usam no dia a dia. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento do GitHub sendo usado pra esse tipo de coisa. Aí fui dar uma pesquisada, tem um levantamento da Kaspersky. Eles descobriram 200 repositórios com projetos falsos no GitHub, assim como nesse caso do cara da Disney. Pareciam legítimos, tinha uma documentação, tinha o Leia-me com todos os detalhes, tinham aplicativos que muitas vezes funcionavam, né? Tipo, não era só clicou e não funciona e de repente o malware está instalado ali. Não, tipo, tinha uma funcionalidade que estava ok. Para todos os efeitos parecia que estava tudo fazendo o que deveria fazer. Mas estava cheio de código malicioso por trás. Então eles descobriram ferramenta para roubar a senha, descobriram Trojan, ferramenta para hackear carteira de cripto, enfim. Esse só nesse levantamento da Kaspersky, 200 repositórios. Então, assim, refez um pouco a minha visão sobre o GitHub. Pelo visto, pode ser um lugar com alguma quantidade
de risco. A parte do GitHub não me surpreende tanto, porque é livre, assim. Você pode pegar um repositório que já existe, clonar aquele repositório na sua conta e botar uma coisa no meio, por exemplo. Tá. Então esse hacker provavelmente não desenvolveu a ferramenta de IA. Provavelmente ele clonou algum repositório que já existia de ferramenta de IA e fez uma alteração ali para inserir um malware no meio. Mas eles não checam? A minha dúvida era essa. Eu tinha entendido que era automaticamente checado, sei lá. Talvez seja muito ingênuo da minha parte, mas... Com certeza deve ter, mas assim, é tipo social media. Você tem um monte de sistema de verificação, de golpe, etc. E ainda assim, todo mundo já viu o golpe rolando. Todo mundo já denunciou vídeo no Instagram, enfim, coisa no Facebook, porque, né, fizemos um podcast aqui sobre o Tigrinho, inclusive, que tava impossível, né? A Meta não tava conseguindo conter as contas falsas lá. Então, acho que é a mesma coisa. É impossível você garantir que 100% vai estar limpo. Até porque o próprio antivírus do Windows dele, que eu não sei exatamente qual ele usava, não pegou o vírus. Ou seja, possível que o próprio antivírus do GitHub rastreou o código e não encontrou nada de errado, né? Foi uma técnica nova ali. Então a brecha, caminho pra brecha sempre tem, sabe? Sempre tem um jeito ali. E quem se responsabilizou, no fim das contas, pelo prejuízo todo? Porque o cara foi mandado embora, roubaram os dados da Disney, e ele usava todas as ferramentas e, né, aparentemente não fez nada assim, não tinha nenhum furo do que a gente imagina de essencial para ter proteção na internet, fora esse detalhe de autenticação do autenticador. O autenticador para o autenticador. E ninguém se responsabilizou, o cara ficou no prejuízo, é isso mesmo? Que triste. Vamos fazer uma vaquinha para ele? O cara ainda foi demitido alegando que ele acessou conteúdo pornográfico no computador do trampo. Olha que beleza. Se ele acessou ou não, né? Ele fala que não, ele nega tal que acessou, mas se ele acessou Foi o hacker, ou não... O hacker acessou. Me parece, às vezes, meio que um bode expiatório, saca, pra Disney. Tipo, porra, tem tantos motivos pra mandar ele embora e vamos botar nesse motivo aqui, né? Não vamos falar que foi porque ele não tomou cuidado. Enfim, não dá pra falar a essa altura, né? O motivo exatamente, a motivação da Disney mandar ele embora. Mas, enfim, falaram que foi por causa disso. E eu vi muita gente falando em comentário do tipo, putz, ó, o cara acessava pornografia no computador do trabalho. Pô, sites pornográficos também são, né, conhecidamente repositórios de código malicioso, então ele pode ter pego por ali. Mas o ponto foi feita uma investigação e não tava nenhum outro site que ele acessou, tava nessa ferramenta do GitHub. Dali que a gente sabe que saiu o malware que gerou todo o transtorno. Sei lá, eu penso que se ele estava com o computador fornecido pela empresa e seguindo as regras, né, de, sei lá, governança da empresa para acessar as coisas, no fim das contas tem uma bela de uma responsabilidade também do departamento de TI, né? Porque eles que vão dar as diretrizes todas pro acesso. Se em vez do notebook fosse no computador dentro do escritório, talvez tivessem menos motivo para imediatamente já eliminar o funcionário. Pô, computador do escritório, passa por manutenção do escritório. Mas aí, de novo, geralmente né? tem até restrição de acesso, né, para alguns sites. Sim. Privilégios e sei lá o quê. E partindo ainda da premissa de que é um profissional da área, sei lá, tem uma parte da história que eu acho muito confusa, assim. Bom, a moral da história é que o cara tá demitido, perdeu o trampo dele, ele teve tudo vazado na internet, até conta de Roblox dos filhos dele, então assim, foi tudo mesmo. E agora ele tá processando a Disney, enviou uma carta pedindo uma indenização de 8 dígitos por danos emocionais e perdas financeiras. Também registrou boletim de ocorrência, mas nenhum suspeito foi formalmente acusado até o momento. As investigações, como eu falei, falam que não se trata de um grupo ativista russo, pode ser na verdade só uma pessoa ali, um americano. Mas é isso, acho que independente, a lição que fica pra todos nós é... Não trabalhem na Disney. Foi essa a lição? Pra mim foi essa a lição. Você que tá ouvindo a gente agora, que tá no processo seletivo, tá na última Desista. etapa, cancela agora, desista. Vale um ponto também. O cara capturou a maioria das coisas por conta do acesso ao One Password. Beleza. Mas ele também capturou outras coisas pegando o que o cara tava fazendo na máquina, navegando, etc. Então, só pelo cookie, por exemplo, pelo que eu entendi, o acesso ao Slack foi pelo cookie, não foi por senha. Ele pegou o cookie de sessão do Slack e usou aquilo para acessar o Slack do cara. Então, enfim, já começa aí o problema. Quem tem cookie tem medo.
Mas enfim, contas que o cara tá acessando, o keylogger tá vendo tudo, né? Informações de, sei lá, quanto você tem na conta, qual é o tamanho da sua dívida ou da sua fortuna, quem são os seus dependentes, quem são seus parentes. Então, nisso ele consegue pegar tudo da sua vida. Perder o emprego talvez seja o menor dos prejuízos, porque pro resto da vida, esse cara tá 100% exposto, né? E aí que vem o ponto da vida digital, né? Que ela facilita tanta coisa, mas ao mesmo tempo ela centraliza tudo que tem de importante, às vezes na palma da sua mão, que é um risco que a gente até discutiu em outros Tecnocasts, né? O risco do ladrão de celular em São Paulo, por exemplo, que tá muito famoso, né? Passa, bate a mão, leva o seu celular e pronto. Se a pessoa não tem nenhum tipo de proteção ali, o ladrão tem acesso à vida inteira dessa pessoa. Por mais que atualizações recentes da Apple, pelo menos no Android já tinha, para tentar mitigar esse risco com senha na pasta, senha no aplicativo, ocultar o aplicativo, né? Por mais que existam essas funções, eu sinto que a maioria não usa, ou se usa, também não usa direito, né? Por exemplo, eu removi completamente todos os bancos do meu celular. Eu tenho um Mercado Pago ali, que é só para ter um negócio que aceite Pix, e deixei uma quantia baixa ali, só pra, sei lá, tô na rua, preciso pagar alguma coisa rápida ali, eu deixo uma pequena quantia no Mercado Pago. Mas eu vejo que as pessoas não, ainda ficam ali, ficam com os bancos todos na tela inicial do celular, não oculta, não tem proteção por senha, né? O e-mail fica livre de senha, redes sociais ficam livres de senha, e isso também dá uma brecha, né, Josué? A gente tava conversando, pra você pegar todos os dados pessoais da pessoa e mirar ataque aos familiares, aos amigos próximos, né? Por exemplo, aquele golpe que a gente já conhece bem, da pessoa chegando no WhatsApp e, por exemplo, aqui em casa já aconteceu bastante. Entra em contato com a minha mãe, com a minha foto. Oi, mãe, troquei de celular. Não tenho dinheiro pra me mandar, né? E a gente fica, caraca, mas como é que sabe que é minha mãe? Da onde que pegou essa informação, né? E aí você vai tentando fechar tudo ali. No meu Facebook, por exemplo, eu não deixo familiares ali marcados, né? Mas eu fui ver, enquanto estávamos produzindo essa pauta, que o fato de eu ter removido isso do meu Facebook não remove eu dos meus familiares. Então, se eu entro na página dos meus pais, ainda consta lá, filho, saca? Então, eu posso ter todos esses métodos de segurança, mas, por exemplo, se a pessoa descobre o nome da minha mãe, entra lá no Facebook da minha mãe, ela pega todas as informações também de parentes e tudo mais. Enfim, é até confuso aqui, né? Pensar nas conexões. Mas tem alguém pensando. Esse é o ponto. É muito doido isso, porque, por exemplo, tem outras coisas além desse recurso do Facebook, que é, por exemplo, a central de contas do Facebook. Se você gerencia a página de alguma coisa com alguém, que pode ser um sócio, um amigo, um familiar, você acaba centralizando as coisas ali na central de contas. E eu trabalho com isso, acho ela muito contraintuitiva. Você acaba associando tudo, todas as suas contas, e depois você vai ver que a sua conta pessoal tá ali associada. Sim. É muito... Já aconteceu isso. A interface, ela é muito difícil de usar. E a gente tá aqui lidando com isso, né? O dia todo dia. E eu fico pensando nessas pessoas que é, tipo, todo mundo que usa coisas da Meta, às vezes tem um negócio, uma lojinha aqui, uma marca, e acaba ou contratando alguém pra gerenciar perfil, ou gerenciando com seu perfil próprio e, sei lá, o do amigo. E aí acontece essas coisas, assim, e assim, isso é muito comum. Às vezes eu pego, assim, meu namorado tá falando recentemente comigo sobre isso, que a banda dele tava com o perfil da vocalista, tava na central associado, de contas, né? E ele tinha acesso a tudo, ao Instagram dela. E eu tava tipo assim, gente, isso é muito normal, sabe? Isso pode acontecer com qualquer um. E aí, se ele toma todos os cuidados e protege tudo, e enfim, tá tudo bonitinho, mas ela, de repente, usa o perfil dele ou vice-versa, ali associada à conta, tá exposto. Então, assim, não é só a questão de se proteger, tem que rolar meio que uma conscientização com todo mundo que tá próximo ao seu redor pra que as pessoas usem também. É quase como uma Covid, né? Tipo, não adianta você ficar dentro de casa. Se todo mundo que tá ao redor de você, ou uma pessoa que tem contato tá se expondo, todo mundo vai pegar também, né? Exato. É meio que isso. E as pessoas não
não estão se protegendo, porque tem a pesquisa aqui que tá na nossa pauta, que mostra que só 30% dos usuários americanos afirmavam usar um gerenciador de senhas. 30% é muito pouco, e isso lá nos Estados Unidos. Eu fico pensando em Brasil, como é que isso é, assim. Eu realmente, no meu ciclo, fora TB, fora, né, jornalismo de tecnologia, galera daqui, não tem muita gente que usa realmente. Não conheço. A galera anota a senha no bloco de notas do Minha celular. mãe anotava no caderno físico mesmo, e ela foi assaltada. Já falei isso em alguns Tecnocasts, ela foi assaltada e levaram o caderno físico dela, com todas as senhas. Como assim? Então, assim, é difícil demais, né? É muita gente que não usa. A pessoa ainda escreve com glitter na capa do caderno, assim, todas as minhas senhas, um sorrisinho. Com Caderno de senhas, caligrafia super bonita. E depois tem outra dificuldade que recentemente a imprensa dos Estados Unidos relatou de recuperar essas contas. E vários usuários estavam... Usuários não, são clientes. Vários clientes da Apple estavam ativamente apontando o dedo para o Tim Cook, porque na Apple tem sido muito difícil. Você faz as solicitações, manda documentos, exibe os comprovantes de que você é o dono daquela conta, e eles... Não tô nem falando de desbloquear o iPhone, tá? Tô falando de conseguir acessar o Apple ID e o iCloud. Não conseguem. A pessoa fica assim, desamparada, sem o negócio que ao longo da vida, né? Sei lá, no caso do iPhone, de 15 para 20 anos, ficou ali acumulando informação, tem Sim. as suas fotos mais preciosas, né? Pra citar o mínimo. É bizarro essa coisa do Facebook, né? Foi quando a gente estava conversando, o Mobs e eu, a gente estava pensando assim, pô, a gente tem que tentar encontrar onde tá a brecha e tal, que não sei o que a gente faz, como é que a gente protege idosos e tal. E aí, poucos dias antes, tinha rolado isso aqui em casa. Alguém pegou uma foto da minha esposa, entrou em contato com o pai dela pelo WhatsApp. Oi, pai. O número dela é de São Paulo e tava com o número do Rio. E aí salvou o contato lá como nome da minha esposa, Rio. E aí o pai dela falou, que número é esse? O pai dela já tava ligado, assim, já tinha, infelizmente, caído numa parada dessa antes, então ele tava um pouco mais atento. Aí a pessoa falou, não, eu troquei de número pro Rio e tal, e obviamente pediu dinheiro. Mas como ele tava mais vacinado, não passou, só avisou minha esposa e tal. E a gente ficou pensando, tá, como é que sabia que ele era o pai dela? E aí foi ela, na verdade, que falou, cara, deve ser Facebook. E aí a gente foi olhar, cara, o Mobs mostrou da mãe dele, que tava tudo listado, e aí eu fui ver o meu, né, tipo, né, porque eu obviamente sou muito inteligente, não vou deixar isso acontecer. Não tinha meus pais, porque meus pais não usam Facebook, mas tinha, por exemplo, a minha esposa, tipo, casado com. Então a pessoa que entrasse ali já poderia ver, então essa aqui é a esposa dele, tentar dar um golpe e tal. Aí comecei a cavar outras pessoas próximas e tal, e fui vendo que familiares aqui têm essas listas com tudo ali colocado. Quem é pai, quem é filho, quem é sobrinho, etc, etc. Então, é o tipo de coisa, acho que esse é o raciocínio que eu fiquei, assim, tipo, não tem como você fechar essa brecha, não tem como você garantir que essa brecha está fechada, melhor dizendo, né? Porque, beleza, depois que eu vi lá esse mole que eu tava dando, eu restringi tudo no Facebook. A minha esposa eu sei que tá restringido. Mas essas outras pessoas que estão em volta, o que eu faço? Eu posso entrar em contato, posso pedir, posso orientar, alertar e tal, posso botar um terror que seja, mas eu não tenho como garantir que elas vão restringir, saca? E é o único jeito, pelo menos, assim, nessa brechinha específica do Facebook, que a gente viu que muito provavelmente saiu dali, a informação para você fazer essa conexão, tipo, Mobilon é filho de... A gente não tem como garantir que parentes e pessoas próximas vão realmente restringir a informação para que não fique pública. Então, a brecha a gente não tem como saber se ela tá fechada ou não. E assim, tem esse cuidado com a rede social, mas às vezes nem é por aí que eles estão obtendo informação. Eu não sei se vocês já viram telas dessas plataformas de dossiê ou de perfil de pessoa física, que é uma loucura, ali tem tudo. Sim. Dá o nome e o endereço, os múltiplos telefones, pessoas próximas, faixa de renda, porque... Score de crédito algumas, cara. Exato, e assim... Tem ferramenta que a polícia tenta desativar e tal, mas cujo acesso é gratuito. Você consegue ver, consultar e é aquilo, né? Eles fazem em massa. Então, tenta um dia colocando o nome da sua esposa _Rio. Aí a pessoa não respondeu, no dia seguinte já estão usando aquele número para, sei lá, o nome da minha mãe _Rio e por aí vai. E até alguém perceber que é isso que está acontecendo e desativar a linha e ir atrás dos responsáveis, o que me parece que no Brasil é, assim, muito difícil de acontecer, para não falar raro, as coisas continuam acontecendo.
acontecendo. O famoso tiro, porrada e bomba. E tem mais um elemento nessa história toda, né? Porque agora está se popularizando cada vez mais os aplicativos de IA. Então, qualquer pessoa que esteja exposta nas redes sociais com voz, já está dando insumo para alguém que quer fazer um golpe ali, pegar a sua voz e usar isso para dar um golpe. Liga para seus pais, de repente, sabe? Simular o sequestro, por exemplo, mas simula com a sua voz, né? Ou pedir dinheiro, pede dinheiro com a sua voz. Então aí realmente o negócio começa a dar um pouquinho de medo, assim. Black Mirror, isso aí. O lance do WhatsApp, beleza, você consegue, que nem meus pais, né? Minha mãe já recebeu um monte de vezes, assim, começou na pandemia, eu acho que o número dela deve ter entrado aí em alguma lista, né, sei lá, de hacker, de golpista aí. Então começou na pandemia a tentar aplicar esse golpe nela e desde então, cara, já foi, sei lá, 5, 6 vezes sempre com o meu nome. Oi, mãe, me dá dinheiro. Oi, mãe, não sei do que lá, né? Então eu já falei pra ela, mãe, e se eu trocar de número, você vai saber. Eu não vou te mandar no WhatsApp, né, tipo, anota aí. Se eu trocar, você vai saber que eu troquei de número. Isso nunca acontece, saca? Eu nunca troquei de número. Eu troquei uma vez de número na minha vida, que foi quando eu decidi trocar o meu número de Americana por um número de São Paulo, o celular, por conta de trabalho, né? Comecei bastante pra lá. Mas é isso, meu DDD é 11 e nunca mais eu troquei o meu número. Mas agora, quando ela começar a receber ligação de madrugada, saca? Sei lá, meio atordoada, e aí eu não tô em casa, por exemplo, eu né, tô em outra cidade, morando em outro lugar. Ela recebe com a minha voz, e aí? O que acontece? Por isso que tem que combinar uma palavra de emergência. Igual na armada de Dumbledore, que eles combinam e fazem perguntas uns pros outros. Mas também, se plugar a IA, roubou o celular da pessoa e plugou a IA lá pra tentar replicar informações, né, tem que combinar no cara a cara, senão ferrou. Agora, essa história do cara lá da Disney, depois eu fiquei pensando aqui o seguinte, já pensou se na verdade isso tudo é a armação dele pra ele processar a Disney e ganhar os 8 dígitos? Porque isso dos 8 dígitos me pegou. Tipo um autogolpe. Caraca. Assim, ele já sabia que o negócio estava comprometido e estava esperando ser mandado embora. Ele baixou a ferramenta sabendo? Ele colocou o vírus no GitHub. Eu tô fazendo as contas. 3, 6, 8 dígitos, cara, é tipo a partir de 10 milhões. Então, É isso mesmo? 1, 2, 3, 4... tipo, 1.000... É isso aí. 10 milhões, no mínimo 10 milhões. Pode ser 99 milhões. De dólar. De dólar, caraca. Tem empresa que não vale 1/3 disso, sabe? Mas, então, agora, imagino que ele entrou com um processo, aí vai fazer lá o trâmite americano, que é muito diferente do nosso, mas no fim fecha ali um acordo, de 10 milhões cai pra 1 milhãozinho, que pra Disney não é nada, né? Devem gastar isso fácil, e aí o cara fica bem, a Disney fica bem, só que daqui a algum tempo ele vai ter que trabalhar de novo, né? Porque vai fazer o quê? Vai colocar no Tesouro Selic? Não dá. Os advogados da Disney Os advogados da Disney vão usar esse episódio do Tecnocast como evidência contra o cara. A voz do Taj vai ser traduzida por IA na audiência. Não autoriza. Especialista em tecnologia brasileira afirma que... Ainda pensando nessas brechas nossas de dia a dia aqui, né, que não valem 8 dígitos, a primeira coisa que a gente pensou também foi, cara, foram idosos, né? Então, nesse caso aqui que eu comentei da minha esposa, se alguém tentou passar a perna no pai dela, nossa primeira preocupação foi, putz, caramba, sua avó. Temos que agora falar com ela pra ela já ficar atenta e não cair nessa. Aí conseguimos avisar, pelo que a gente conseguiu averiguar, a pessoa desquerida que tentou dar o golpe não alastrou pra nenhuma outra pessoa da família e tal, então era mais um vai que cola, não colou. Mas, cara, acho que os idosos são um alvo preferencial para esse tipo de ação. Justamente por conta disso, né, cara? É difícil lembrar senha, a curva de aprendizado para usar qualquer coisa é grande. Então, essa coisa que a gente fala assim, parece simples. Não, é só ensinar seus pais a usar um aplicativo de senhas. Cara, não é tão simples. Não simplesmente porque eles não sejam capazes de aprender, é que demora um tempo e, assim, de fato demora. É cansativo para eles, muitas vezes, sabe? Então, acho que isso também é um componente dessa equação difícil de resolver para tentar fechar possíveis vulnerabilidades, sabe? Queria dar uma diquinha aqui rapidinho. Um amigo nosso, o Johnny Ken, ele fez um perfil no Instagram, @vovós.com. E ele tá fazendo de um jeito bem bonitinho, desenhinho assim, sabe? Bem coisa de vó. E explicando os conceitos. Então, para quem tem idoso e quer mostrar, o @vovós.com tem ali várias coisas explicadas de maneira muito, muito didática.
E aí é um projeto legal. Eu acho que, assim, tem essa questão dos idosos, mas a gente também tem que olhar pro público jovem, assim, que entra muito cedo, né, muito por conta do celular, do smartphone, né, que chega a todo mundo ali bem cedo. E essa galera, diferente da nossa geração aqui, né, que dos 30 a mais, entre 30 e 40 e alguma coisa, essa galera tem um conhecimento diferente da tecnologia, porque quando a gente chegou e tudo era mato, a gente meio que teve que entender como as coisas funcionam. Então a gente acaba tendo ali, até quem saca menos, acaba tendo um pouco mais de cuidado com certas coisas. Porque a gente vem de uma época de selva, sabe? De baixar torrent, pirata, fazer pirataria na internet, essas coisas que hoje em dia a galera faz de outras formas e um pouco mais bonitas, né? E aí, como eles não estavam nessa época, às vezes eles não têm os anticorpos digitais necessários e acabam fazendo besteira de, tipo, baixar coisas, né? E não tem noção do risco, não tem noção do que pode vir ali, porque as interfaces agora, elas estão todas muito bonitas, até as de golpe. Então a galera vê aquilo ali, acredita, clica e acabou, né? Então tem uma galera jovem também que acaba caindo em golpe. Eu vejo isso principalmente nesses golpes de ganhar dinheiro, tipo, clica aqui, e aí é um site lindo, maravilhoso, e te faz investir, ou te faz, sei lá, depositar uma quantia, você tem retorno no início, e aí depois você começa a perder muito dinheiro, né? Porque eles fazem até isso, né? Até no início você recebe algum valor ali. Não, mas peraí, aí você tá descrevendo todos os sites que tem de aposta e tigrinho. Exatamente. E tem uma galera jovem muito viciada nisso, né? Não é nem golpe, é legalizado. É um golpe legalizado, no caso. Sim, mas tô falando até dessas coisas do tipo... trabalho... Essa coisa que chega por SMS, né? Que tipo... Sim. Sim. Trabalho sou meio gerente período, R$600 por dia. Sou gerente da Amazon e tô te contratando pra trabalhar meio período, $500. E aí você começa a botar uma quantia e você recebe uma quantia de volta. Aí daqui a pouco você tá... loucamente. Eu já lembrei agora, eu já fui adicionado várias vezes em grupos do Telegram também. Que tinha tipo um roteirozinho rolando ali, né? Então, era tipo assim, uma menina falando, vocês querem ganhar dinheiro com a internet, tarará, vocês podem ganhar fazendo tal coisa. Eu não lembro direito o que você tinha que fazer, mas tipo, entra aqui, clica em tal lugar, faz tal coisa, e cada vez que você fizer isso, a gente te paga $5, por exemplo. E aí... tinha a moça, tipo, que começou a conversa, e uma outra menina, às vezes duas meninas, que também fazem parte do golpe, né? Claro. Fingindo que são pessoas normais interessadas. E elas ficam assim, nossa, mas como é que faz? Eu vou fazer aqui então. Tirando dúvida. Exatamente. E aí ela vai lá, faz, acabei de fazer, aqui tá o meu Pix. E aí a mulher posta um print falso, olha, acabei de transferir pra você. E a menina, que legal, ganhei dinheiro, nossa, que bom, tal. E eles adicionam, sei lá, 600 pessoas no grupo, saca? Nas primeiras vezes eu sempre coloco assim, galera, dica, é golpe. E já saio do grupo, né? Isso. Eu depois só comecei a denunciar como spam, porque tava toda semana rolando isso. Eu falei, nem sei se eles apagam antes do povo ler, né? Então não adianta nada mandar. Mas essas safadezas já existiam no mundo físico. De contratar figurante pra loja, daqueles negócios de joguinho de praça que são comparsa, assim. Sim, os tem vigaristas, muito. eles Os vigaristas. Os vigaristas. Mas eu acho que a questão do digital é que ele dá ganho de escala, né? Você consegue fazer muito mais fácil e atingir muito mais gente. E por ser uma coisa virtual, eu acho que também... Eu não sei, deveria ser uma coisa que faz com que as pessoas suspeitem mais, mas a gente vê que na prática é o contrário, né? A pessoa tem mais dificuldade de identificar que aquilo é só um golpe. Então, a gente vê por notícia falsa mesmo, né? Às vezes um site que nem existe, um site bizarro lá. Filho, você viu que aconteceu tal coisa agora? O que, pai? Aí minha irmã, pai, pelo amor de Deus, olha esse site. Sabe, sei lá, pega, em vez de Globo, é Globo com 0 no final, sei lá. Em vez de G1 é G7. Umas paradas assim, sabe? E eu quase caí num golpe aqui no Tecnoblog, semana com deputado essa semana. Essa semana ou semana passada, não lembro o que aconteceu. $500 por dia, Babilônia? Eu entendo, cara. Uma coisa é o funcionário da Disney cair no golpe, outra coisa é o CEO da Disney cair. Tudo bem, aqui é o CEO do Tecnoblog, mas vamos lá. Mas aí que tá, a questão é muito você estar ou não prestando atenção.
A gente recebeu um e-mail, pelo e-mail comercial do TB, que se passava pelo Duolingo. E falou, queremos anunciar no Tecnoblog, o canal de vocês é muito bacana, passa pra gente quanto vocês cobram, quais são os formatos, etc. Beleza. Aí a nossa Aline, né, a moça que cuida do executivo de vendas, ela respondeu e começou a tentar o que vocês estão interessados, cotação. Enfim, isso foram vários e-mails rolando, né? Até que ela montou ali a proposta formalmente no documento, mandou pra eles. Gostei e tal, vai ser isso que eu quero. Eu já percebi que tava estranho no começo, porque era um e-mail excessivamente positivo. Só que estamos muito animados. Nossa, muito obrigado. Seus números são realmente incríveis. Vocês são demais. E nossa, sabe? Eu falei, tá demais, tá too much. Mas anunciantes, ouvindo, os nossos números são incríveis. Entrem em contato. Exatamente. Eu estranhei porque toda a comunicação, a cada resposta, era sempre muito bajulando, saca? Esse era o ponto. E aí, como eu tava trabalhando na correria, e eu ainda tô copiado nas mensagens pra treinamento ali, eu olhei e falei assim, nossa, que esquisito, né? Mas deixa pra lá, deve ser algum chinês traduzindo em português, sei lá, né? Acontece às vezes. Chegou na parte de assinar o contrato. E aí eles mandaram o link pra moça do comercial, a Aline. Gente, não tô conseguindo assinar o contrato, eu clico aqui, dá erro, nada acontece. Veja se vocês conseguem. Aí a Paty, né, também não. Não tô conseguindo também, veja se vocês conseguem. Aí eu abri o link e dava uma página de erro. Tem que digitar o token nessa página, que daí vai baixar o contrato, vai abrir o contrato pra você assinar. Eu falei, DocuSign, o logo do site. Mas a URL era fast, não sei do que lá, DocuSign. Eu falei, será que a DocuSign lançou um serviço novo? Tá estranho isso, né? Eu falei, Aline, responde pra eles, manda mandar o PDF que não tá funcionando, manda outro e-mail, outro documento. Eles mandaram esse outro link aqui. Aí o link era alguma coisa -duolingo.com. Eu falei, que estranho esse domínio, né, meu? Ainda assim eu abri pra ver o que era. Aí eu abri, era uma página com a corujinha caindo assim. Erro. Não, até isso eles fizeram. Erro não funciona em dispositivos móveis. Eu falei, mas eu tô no Mac, não tô dispositivo móvel, né? E aí a Paty também não tô conseguindo, a Aline também não tô conseguindo. Eu falei, deixa que eu vou resolver, vai. Aí respondi e falei, gente, então, quando eu clico aparece isso aqui, mandei o print, não tá funcionando. Tem outro método? Aí responderam meio esquisito. Oi, fulano. Meio genérico, assim, sabe? Impessoal. É assim mesmo, se você acessa por Mac e tal, você não tem nenhuma máquina com Windows? Olha aí. Nossa. Do jeito que falou, eu falei assim, tá estranho isso aqui, sabe? Aí eu fui abrir as threads e ver o e-mail dos caras. E aí eu vi que era @contatoduolingo.com. Uma parada assim. Tá. Eu falei, isso não é e-mail oficial. Aí que eu parei e liguei A com B, B com C, vi que tava tudo errado os sites e tal. Dei um Google e aí caí numa thread no Twitter. Influencers, cuidado com o golpe do anunciante. Olha! É um vírus pra roubar a sua conta do YouTube. Era isso. Caraca. Meu Deus! E aí a Paty me mandou o print. Ela falou assim, por isso que aconteceu isso aqui. A hora que baixou o vírus na máquina dela, o Chrome bloqueou, o Windows bloqueou, apareceu assim, vírus detectado. Caraca, tava aí o problema, vocês não viram e tal. Eu achei que era o arquivo que tava com pau e tal. É isso, os caras cada vez mais criativos, sabe? Eles se deram o trabalho de fazer todo o teatrinho de negociar uma compra de entrega ali de publicidade, né? Mas no final era isso, era só pra mandar pra você um link de contrato que é um exe pra você, que você acaba perdendo a sua conta do YouTube. Eles roubam canais do YouTube. Daqui a pouco ia começar a aparecer o canal Tecnoblog no YouTube com vídeo sobre cripto, essa nova criptomoeda aqui. Que é isso que esses caras fazem, muitos deles, né? Tipo, esses canais que são roubados, roubam pra fazer conteúdo de cripto, que é o troço mais podre que existe. Isso do processo, né? Caso um pouco com o que a Ana falou, dos sites ficarem muito parecidos. E aí é meio que isso, assim, né? Tipo, uma pessoa que não tá prestando atenção... Sim. Nossos pais acabam caindo nessa, né? Tipo, acho que já contei essa história no programa do ano passado dos tablets que minha mãe comprou. Essas tablets ótimos, assim. Ela comprou 2 tablets por R$199. Aí quando ela me contou isso, eu falei, mãe, posso... Me diz qual foi a loja? E que ela tava reclamando que não tava demorando pra entregar. Eu falei, qual foi a loja, mãe? Aí ela falou o nome da loja, eu falei, oi? Cara, o comercial da Temo ninguém merece. Cara, pior que me dá uma vontade de comprar as coisas da Temo, porque são maravilhosos. E aí eu fico, não posso, eu sei que não vai dar certo. Não era Temo.
Aí eu só joguei o nome no Google, um monte de coisas, Reclame Aqui e tal. Mas como é que chegou nisso? Ela viu um anúncio desses anúncios falsos em rede social, tá ligado? Que também é uma epidemia. A gente sabe que é difícil, já falamos sobre isso em outros programas também e tal. Tem uma notícia recente de que a Meta vai ter um esforço maior nesse tipo de spam e tal. Enfim, estão olhando mais para essa direção, que é um negócio que pega bastante Brasil e outros países em desenvolvimento e tal. Mas é isso, assim, tipo, o site parece um site bonitinho. Nesses golpes envolvendo o que eu vi recentemente é que a Saraiva voltou. Lembra da Saraiva, loja de livros? A Sim. Saraiva voltou e agora você pode ganhar um box não lembro qual é o autor e tal, é só colocar seus dados aqui e, olha, esse box que custa X vai sair por 70% de X. Então você coloca aqui os seus dados, coloca o seu Pix, você ganhou o box, você compra o box. E tipo, cara, o site parecia um logo, tudo bonitinho, parecia uma coisa oficial. Até porque a IA faz isso, né? Dá pra você, né? Sei lá, se bobear, entra no Canva, no GoDaddy, Hostinger, sei lá, essas plataformas. E hoje em dia já tem construtor de site com IA, assim, muito bons. Uhum. Então vai ficando mais difícil da gente conseguir se proteger. Tem que ficar muito ligado. Mas, muito importante essa parte, quando esse episódio for ao ar, Thais e Ana já terão protegido seu gerenciador de senhas com a verificação de 2 etapas com outro aplicativo. Então, Por não favor. adianta vocês tentarem, hacker que estão nos ouvindo, tentar pegar eles, porque quando vocês ouvirem isso, a brecha já terá sido fechada. Passa amanhã, otário. Outra opção é a gente se retirar da internet, porque aí não tem mais ameaça nenhuma. O que a gente faz hoje de importante na internet, né, Ana? Acho que nada. Acho que Nada muito importante. tudo bem. Vamos viver no campo. Vamos fazer um jornal? A gente imprime um jornal de informática? E vende na rua, abordando as pessoas. Vamos fazer arte na praia? Eu acho que vai ser melhor. Não, a sua arte já é cantar, né? Não, eu tô falando de acessórios. Miçangas? Miçanga. Miçangas. Ajudar o povo de humanas a fazer missão. Vamos, eu acho legal. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente, você se identificou com muitas das coisas que a gente falou aqui, muitas das situações. Você tá usando autenticação de 2 etapas no seu gerenciador de senhas? Correu pra ativar agora, se não estiver usando. Manda pra gente também outros golpes, outras tentativas, talvez, que você ou algum familiar, algum amigo pode ter caído aí. Manda lá no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no WhatsApp, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @Mobilon. Eu sou @Tassius, THASSIUS. @Josué de Olive _ você me encontra no Threads. E @a_ na Marx. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 2 semanas. Até lá! Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.